Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez pessoal, nós vamos dar aqui a iniciação à filosofia. Ah, mas. mas Fábio, não tinhas terminado a iniciação em filosofia na semana passada? Sim pessoal, mas isso era sobre a parte teórica agora. Agora vamos fazer exercícios sobre filosofia, ok? Pronto, está bem. Então pessoal, eu vou ler aqui um texto sobre filosofia e quero que vocês prestem muita atenção. Então, depois de refletir sobre o texto dado, responda às questões que seguidamente se colocam. Então vou ler o texto. Imediatamente após ter fechado o portão, Sofia abriu o envelope e encontrou uma pequena folha onde estava escrito: Quem és tu? Quem és tu? Se ela soubesse. Era obviamente Sofia. Mas quem é Sofia? Quem era Sofia? Ahm, e se tivesse outro nome? Seria então uma outra pessoa? Não era estranho se ela soubesse quem era? Não era absurdo não poder decidir nada quanto à sua própria figura? Tinha simplesmente nascido consigo. Podia escolher os seus amigos, mas não se escolheria a si mesma. Nunca tinha decidido o que queria ser um ser humano. E o que era um ser humano? Ok, pessoal, este é o texto, ok? Portanto, um bocadinho filósofo. Mas pronto, pessoal. Este texto, por incrível que pareça, vai ser um bocadinho difícil de responder, ok? Ok, pessoal. Então eu vou responder aqui umas 3 perguntas, mais 4 perguntas que eu já vou explicar mais a seguir. Mas vamos responder aqui umas 3 perguntas. Primeira pergunta. O que é um ser humano? Ou o que é ser-se humano? Pessoal, ser humano não é dizer, se é da biosfera. Não, pessoal. Bem, está errado. Enfim, pessoal, ser humano é ser racional. Ter consciência de nós próprios. E o ser humano define-se com as suas ações. Ok? Ser humano é ter a sua escolha para fazer qualquer coisa. Ou... pronto, até escolhas. Quando eu digo ter escolhas, pessoal, imagina, vocês vão ao cinema, tu e os teus amigos, certo? Eu escolho ver um filme, mas tu já viste esse filme. Tu tens a tua escolha para não ver esse filme, ok? Portanto, isso é um exemplo de como é ser humano, como é ser-se humano, ok? Pronto. E é basicamente isso. Vocês podem dar exemplos. Como eu disse na semana passada, é muito difícil ter uma resposta errada, mas também é muito difícil ter uma resposta completamente certa. Filosofia, ok? Pronto. 2. O que é que distingue as questões filosóficas das questões cotidianas? Pessoal, as questões filosóficas não têm uma resposta certa, ok? E as questões, ahm, e as questões do cotidianas têm uma resposta certa. Eu vou-vos dar um exemplo. Qual foi uma questão cotidiana? Qual foi o clima que viste na televisão? Estava 26 graus para Lisboa. Pessoal, isso é uma questão cotidiana. Quando eu digo cotidiana, não é uma questão diária que tu fazes todos os dias, não. Mas é uma questão que, tens uma resposta. Basta só procurares pela resposta, ok? Enquanto que uma questão filosófica é uma questão que não tem uma resposta certa, tem várias perspectivas. Ou seja, imagina, as questões filosóficas podem incluir também opiniões, certo? Então, imagina, uma questão filosófica pode ter a perspectiva de uma pessoa, pode ter uma perspectiva de outra pessoa. O que eu estou a tentar dizer com isto é que uma questão filosófica pode ter uma resposta diferente de uma pessoa, uma resposta diferente de outra. É por isso que, pessoal, eu vou achar engraçado os testes de filosofia, porque cada um vai ter a sua resposta, ou seja, cada um vai ter a sua perspectiva. Ok? Pronto, e é mais ou menos isso que distingue. ahm, Pronto, e depois as filosóficas vocês já sabem que tem que haver uma reflexão. Depois as cotidianas não é preciso muita reflexão, mas pronto. Enfim. ahm, Pronto. 3. Ensina a entender qual é a importância das questões filosóficas. Pessoal, a importância das questões filosóficas é que ajudam-nos a fazer as escolhas que precisa-se de pensar profundamente no que escolher, por exemplo, isso é um exemplo, e algumas questões filosóficas podem levar à inspiração para fazer alguma coisa nova. Vocês provavelmente já viram aqueles vídeos motivadores que é tipo, oh my god, se fizeres isto, vais ter isto. Isso é uma questão filosófica, pessoal. Quando eu digo questão não tem que ser pergunta. Questão filosófica. Pá, pode não ser uma pergunta. Mas pronto, neste caso aqui está a dizer questões. Pronto, questões em termos de perguntas. Mas questões pode também não ser perguntas, pode também ser só uma afirmação. Só que pronto, enfim, não vou falar muito sobre isso, isso não é importante. Mas pronto, tá aí, a importância das questões filosóficas é
É tu teres uma reflexão sobre uma coisa que nunca pensaste antes, por exemplo. É mais ou menos. Principalmente isso, ok? Pronto, isto são as três perguntas sobre o texto. Agora, pessoal, no teste vai sair para vocês comentarem o texto. E pessoal, quando ehm, ou comentar, vai sair ou comentar no texto ou identificar com base do extrato, ou seja, o texto dado. Mas pessoal, quando aparecer comente este texto, vocês têm que responder a quatro perguntas: o tema tratado, o problema colocado, a tese apresentada e os argumentos que sustentam a tese referida. Ok? Pronto, então eu vou explicar o que é o tema, o que é o problema, o que é a tese e o que é que quais são os argumentos. Ok, pessoal? Então, pessoal, o tema refere-se ao assunto que é tratado. Se vocês repararem, pessoal, neste texto não houve um título, então meio que o tema é o título, ok? E pessoal, o tema é muito difícil de errar, é mesmo muito difícil de errar. Vocês claramente vão conseguir, pronto, vocês vão conseguir na boa. Mas pronto, ahm, o tema é basicamente o assunto, ok? Do texto em geral, ok? Mas tem que ser uma ideia principal, não é uma ideia que só apareceu na quinta linha, ok? Tem que ser uma ideia principal do texto, ok? Pronto. 2. O problema colocado. O problema, pessoal, significa que consiste na questão ou questões nele colocadas, ok? E quando eu digo isto, vocês não vão estar a transcrever todas as questões que apareceram no texto, que é quem és tu, e se ela tivesse outro nome, seria então outra pessoa? Não, pessoal, vocês não têm que não é para estar a transcrever. Quando eu digo isto, o problema é o problema que o autor colocou no texto, não é vocês têm que estar a transcrever as questões. Não, explicar de uma maneira geral quais são os problemas, por palavras vossas, ok? Pronto. A tese. Pessoal, a tese, este aqui vocês não devem saber o que é, mas eu vou explicar. É a teoria ou a posição defendida pelo autor, ou seja, o que é que o autor defendeu no texto, ok? O que é que o autor defendeu no texto? Pronto, é basicamente isso. E por último, os argumentos são basicamente as razões apresentadas pelo autor para justificar essa teoria. Ou seja, portanto, temos a tese, que é os argumentos que ele defendeu, e depois temos as razões, porque é que ele defendeu isso, ok? E essas razões são os argumentos, ok? Portanto, indique quais são os argumentos que o autor colocou no texto, segundo a sua tese. Pronto, pode aparecer isso também no texto. Ok, pronto. Já expliquei os quatro, agora vamos responder estas quatro perguntas. Tema, problema, tese, argumentos, ok? Portanto, vamos lá. Identifique com base no extrato dado, o tema tratado. Portanto, pessoal, o tema, vocês podem escrever quase qualquer coisa. Mas eu escrevi que o tema era quem sou eu? Atenção, o tema, o título pode ser uma pergunta também, calma. Pode ser várias coisas. Ok? Mas pronto, o tema, eu pus Espera. Vocês podiam pôr o saber o que é o ser humano. Podiam pôr a questão da Sofia. As questões da Sofia, neste caso. Porque são mais de uma, pronto. Ah, quem sou eu? Até podiam pôr quem sou eu. Porque isso é um tema. É uma questão, mas também é um tema ao mesmo tempo. Não é porque apareceu várias vezes no texto. Mas, se vocês repararem, este texto todo arredonda-se à questão quem és tu. Pronto. Pronto, e basicamente existem muitos mais exemplos que vocês podem dar para o tema, mas vamos avançar. O problema colocado, pessoal, o problema colocado foi o facto da Sofia não conseguir responder a nenhuma pergunta filosófica colocada. Não sei se vocês repararam nisso, mas ela estava com tantas dúvidas. Pessoal, o problema é que é que e o problema é que ah, haviam tantas perguntas que foram aparecidas com o quem és tu. Esse quem és tu desbloqueou tantas perguntas. Pessoal, isso é um problema, mas é um problema que. Epá, como é que eu ia dizer isto? É um problema que é bom. Não é bem bom problema, mas significa que é preciso. O problema é que. Atenção, o problema pode ser a mesma coisa que a tese. Pronto. Mas basicamente é esse o problema. Haviam várias questões que não conseguiam ser respondidas, porque é preciso muito pensamento. Mas pronto. 3. A tese apresentada. Pessoal, isto é fácil. Basicamente, o autor defendia é que as pessoas. O autor defende que
as pessoas não pensam bem nas perguntas que são colocadas. Por exemplo, a pergunta aqui era quem és tu, certo? Pessoal, se alguém vos perguntasse quem és tu, vocês provavelmente iriam responder, oh, eu sou o Fábio. Mas pessoal, o que o autor está a tentar dizer, quem é o autor? É o Garden. Pessoal, o que o Garden está a tentar dizer, o sujeito poético, é que as pessoas não, pá, não refletem as perguntas, ok? Não refletem, não nada. Simplesmente, hum, simplesmente não pensam, certo? Então eu fiz este texto para provar que há muito pensamento só de uma pergunta, que é quem és tu, ok? Hum, e pessoal, os argumentos dele, porque é a pergunta 4 é a última, os argumentos dele hum, são as perguntas, ok? Pessoal, os argumentos dele são as perguntas, pessoal. A maneira que ele criticou, ou seja, ou barra defender a tese dele, foi em fazer mais perguntas, pessoal. Porquê? Ah, porque para ele, hum, porque para ele justificar esta coisa das pessoas não refletirem, o que ele fez como argumentação foi fazer as mais perguntas relacionadas com quem és tu, por exemplo, hum, era obviamente Sofia, mas quem era Sofia? Pronto, esses foram os argumentos dele, certo? Ele não criticou tipo, ah, pá, as pessoas deviam ah, pensar mais nas perguntas filosóficas. Obviamente que ele não ia dizer uma coisa tão óbvia, senão assim a pergunta seria bem da fácil. Mas é isso, os argumentos dele eram as perguntas, próprias outras perguntas, provavelmente quem és tu, ok? Mas é isso, pessoal, irá ficar por aqui. Existem muito, tal como eu disse, isto tudo, pessoal, estas perguntas, o tema tratado, o problema colocado, a tese apresentada, os argumentos que sustentam a tese referida, pessoal, isto são tudo perguntas filosóficas. Não há uma resposta certa. Vocês podem dizer isto de várias formas. Já repararam nisso? Fixe. Mas enfim, pessoal, virá ficar por aqui. Esta foi a ficha de iniciação à filosofia, foi meio que diagnóstico. Mas enfim, pessoal, virá ficar por aqui. E tchau. Desculpem por não estar a fazer muitos vídeos, é porque eu detesto.